Na sexta-feira à noite, o Tarcísio de Freitas foi flagrado no apartamento do Alexandre de Moraes. Jantaram juntos. Logo após o jogo entre Brasil e Camarões, Tarcísio e Alexandre de Moraes jantaram juntos. Ok. Aí, segunda-feira, dia de outro jogo do Brasil, aí Brasil e Coreia, Tarcísio de Freitas dá entrevista para a CNN Brasil. E aí a repórter pergunta para eles várias coisas sobre o novo governo dele, como vai ser, tudo mais, e pergunta a opinião dele sobre os atos golpistas bolsonaristas. Aí a resposta do Tarcísio caiu como uma bomba atômica em Brasília e nos grupos bolsonaristas, porque foi uma resposta do Tarcísio justo depois dele encontrar o Alexandre de Moraes, o que já tinha caído como bomba atômica. Isso é a segunda. O que faz o Tarcísio? Ele renega o Bolsonaro. O Tarcísio falou, olha, eu nunca fui bolsonarista raiz. Eu trabalhei no governo do Bolsonaro, nós temos ali uma alinhação, um alinhamento em algumas coisas. Por exemplo, eu sou a favor da livre iniciativa, eu sou contra as drogas e contra o aborto. Essas são as coisas que temos em comum, mas eu nunca fui um bolsonarista raiz, viu? E aí ele lembra que trabalhou no governo Temer e que também trabalhou no governo Dilma. Ele era militar, então ele trabalhava em qualquer governo. Pronto, mas era tudo que precisava acontecer para cair de vez a ficha dos bolsonaristas. O Tarcísio traiu mesmo o Bolsonaro, porque alguns ainda estavam disseminando teorias da conspiração e acreditando que não, que o Tarcísio foi ali encontrar o Alexandre, isso é alguma coisa de tática, alguma coisa do Bolsonaro, não sei, temos que ver. Aí alguns falavam, olha, tem que esperar para saber, não vamos aí julgar antes do tempo. Aí passam 3 dias, chegou o Tarcísio e fala, não, eu não sou bolsonarista raiz não, renegou o Bolsonaro. Mas, eu esperei um pouco, eu queria fazer o vídeo ontem, só que eu esperei para ver o que estava acontecendo nas redes bolsonaristas, o que os deputados iam falar. Pois bem, caiu como uma bomba. Os bolsonaristas estão em polvorosa contra o Tarcísio. Eles consideram já uma traição, estão falando que foi uma facada pior que a do Adélio, né? Eles lá que acreditam lá no negócio do Adélio, eles acham que a do Tarcísio foi pior que a do Adélio. Vamos lembrar uma coisa, o Tarcísio só foi eleito graças ao Bolsonaro, senão ele não era eleito nem para vereador, nem para deputado estadual ou federal, para nada. Ele ser eleito em São Paulo sem o apoio do Bolsonaro. E ele foi eleito governador, mesmo sendo carioca em São Paulo, mesmo tendo essa rixa Rio-São Paulo, foi eleito. Tá, aí ele chega lá e fala que não é bolsonarista. Os bolsonaristas irritados. E aí quando você vai ver a formação do governo dele, você vê que ele está desagradando muito o bolsonarismo. O bolsonarismo queria alguns nomes para alguns cargos estratégicos que foram tirados de lado. Queriam impor secretários para o Tarcísio. Olha só, na Secretaria de Segurança Pública, o Eduardo Bolsonaro ameaçou e o Tarcísio acabou colocando o que o bolsonarismo queria. Depois da reunião com o Alexandre, foi, assim, não se sabe exatamente o que foi dito, mas parece que foi acertado que o secretário de Segurança Pública vai ser substituído assim, ou que ele não vai ter poder nenhum. Se fala até de criar uma nova secretaria para comandar a polícia, ou seja, esvaziar os poderes do cara que ele acabou de indicar. Olha isso. Aí, em outras áreas estratégicas, a Secretaria da Fazenda. Os bolsonaristas queriam um nome que é bolsonarista raiz, alguém ligado ao olavismo. Eles não queriam nomes ligados ao Paulo Guedes. Olha só, lembre-se uma coisa. O Paulo Guedes, ele foi o cara que avalizou o governo Bolsonaro para a grande mídia. Vamos lembrar que o Bolsonaro ficou 4 anos estragando a economia do Brasil, acabando com o Brasil, endividando o país, e a grande mídia não. Eu lembro quando chegamos aí a 111 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, e a Globo fazia a matéria dizendo que isso era culpa da seca, aí depois, logo depois da seca, choveu demais, aí depois fez frio demais, teve geada, aí depois começou a guerra na Ucrânia, quer dizer, era tudo menos culpa do Bolsonaro. E jamais falava de estoques reguladores e das ações do Bolsonaro que fizeram os preços quadruplicarem no Brasil. Jamais. Por quê? Porque não se podia bater no Paulo Guedes. Então o Brasil tinha PIBinho, teve PIB, a Financial Times, maior revista de economia do mundo, acusou o governo, ensinou assim bem na cara que o governo Bolsonaro maquiou dados do PIB de 2019. Nunca você viu isso na mídia brasileira, porque é o Paulo Guedes. Então, com PIBinho, com PIB negativo, ninguém reclamava ali do Paulo Guedes. Passaram a reclamar quando o Bolsonaro colocou o Guedes para escanteio em fevereiro desse ano. Bolsonaro, por decreto, o Ministério da Economia perdeu quase todos os poderes foram para o Ciro Nogueira. Aí a mídia começou a bater no Bolsonaro um pouquinho mais na área econômica, mesmo assim não muito. Tá, aí o Tarcísio vai lá e fala que ia indicar o Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda. Os bolsonaristas ficaram assim, peraí,
mas não é ele que a gente queria, porque ele não é dos nossos. Paulo Guedes brigou muito com os bolsonaristas. Tem alguém que deve estar por aqui com o Bolsonaro e com os bolsonaristas, é o Paulo Guedes. Ficou 4 anos, ganhou muito, né? Mas ganhou muito. Mas ficou 4 anos aturando esse pessoal para encher o bolso de dinheiro, mais do que já tinha enchido. E olha que o Paulo Guedes é envolvido em tudo que é crime que você puder imaginar, crimes bilionários, tá? Aí o Tarcísio vai lá e fala que queria o Paulo Guedes. Paulo Guedes não aceitou, o Tarcísio colocou um indicado pelo Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central, indicado pelo governo Bolsonaro, que ligado ao Paulo Guedes, que não é ligado ao bolsonarismo. Os bolsonaristas não gostam dele. O pessoal que é ligado ao Bolsonaro mesmo não gosta. O Bolsonaro, lembre-se, na área econômica, o Bolsonaro colocou nomes que eram avalizados pelo mercado financeiro. Então o mercado financeiro falava, o Bolsonaro sabia que ali ele teria um amplo apoio de toda a grande mídia e que isso é importante. Então ele colocava esses nomes aí, enquanto isso ele podia destruir o Brasil e roubar da maneira que ele quisesse, que a mídia não ia falar nada contra ele. A mídia é assim, ó, você coloca um ministro que a mídia gosta, da economia, que faz ali, ó, vou privatizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a mídia, nossa, vai elogiar o governo, mas olha, pode ter PIB pequeno, pode aumentar o desemprego, pode aumentar o preço. O Jornal Nacional dá notícia assim em 15 segundos e depois já mostra algum caso isolado, que eles adoram fazer isso. Se você assiste o Jornal Nacional, você deve perceber, quando eles querem falar que o Brasil está dando certo, eles mostram um caso isolado de pessoas, superação. Eu lembro em 2020 que eles mostravam, um pouquinho antes da pandemia, quando a economia já estava ruim, muito ruim, mostravam casos eu lembro um rapaz paraplégico que ia de bicicleta, numa bicicleta adaptada, sem entregador de aplicativo. Aí mostravam com uma musiquinha, olha só o Brasil, a esperança, o trabalho, o empreendedor, empresário de si mesmo, coisa bonita. Era isso, para não bater no Bolsonaro. Elogiavam a desgraça. O cara paraplégico tendo que pedalar 12 horas por dia para ganhar menos de R$900 por mês. Para a Globo tava lindo. Se dessem condição de vida para os pobres. Aí iam criticar. Eu lembro da Miriam Leitão falando do Pibinho da Dilma. Pois bem, voltando aí ao Tarcísio. O Tarcísio começou a indicar nomes ligados ao Paulo Guedes e ligados ao Kassab. E começou a pôr em detrimento a nomes bolsonaristas. Os únicos que ele aceitou, como por exemplo o da Secretaria de Segurança Pública, são ligados ao olavismo. Só que tem uma coisa, o olavismo já se dissociou do Bolsonaro. O olavismo começou a criticar o Bolsonaro. E olha, quem são os maiores olavistas aí? O Weintraub e o Ernesto Araújo, olavistas assim, de carteirinha. Eles já tinham começado a criticar o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era a tchutchuca do Centrão, que o Bolsonaro tinha se vendido para o Centrão. O Weintraub fez uma live lá com denúncias, dizendo que ele saiu do Ministério da Educação porque ele não quis aceitar dar cargos para o Centrão e dar cargos que tinham verba para o Centrão e tudo mais. Até aí são todos mentirosos, a gente não sabe até que ponto é verdade, que ponto não é. Mas que o Bolsonaro deixou o Centrão roubar bilhões do Ministério da Educação, deixou. Então, isso tudo foi acontecendo e o Tarcísio foi colocando gente ligada ao Olavo e gente ligada ao Centrão. Juntos. Daí aqueles que se odiavam começaram a entrar juntos no governo do Tarcísio. Aí as redes, nossa, ficaram irritadas. Aí o que aconteceu? Alguém foi lá, alguém que está no governo Tarcísio, foi lá falar, não, mas o Tarcísio já tinha falado antes da eleição que ele não era parte dessa ala radical bolsonarista. Isso foi quando num debate com o Haddad, o Douglas Garcia, que é um deputado que já mandou me investigar algumas vezes, ele agrediu lá a Vera Magalhães. Aí o Tarcísio falou, não, eu repudio aqui o que fez o Douglas Garcia, eu sou contra esse tipo de radicalismo. Muitos bolsonaristas estavam irritados, mas votaram nele mesmo assim, e como ainda era campanha, falava, ô gente, abafa aí a fala dele, para ele não perder voto, porque o importante é ganhar, é tirar o PT, é tirar o Haddad. Tá, aí votaram no Tarcísio, deram aí a carta branca para ele. Passa a eleição, ele continua com essa, de que não sou bolsonarista, se encontra com o Alexandre de Moraes, coloca o Kassab no cargo mais importante e vai colocando gente ligada ao Kassab e ao Paulo Guedes, que os bolsonaristas querem ver de longe o Paulo Guedes. São poucos os bolsonaristas que gostam do Paulo Guedes, só aqueles que são muito manipulados, mas quem está na política não gosta. Aí os deputados e senadores bolsonaristas ficaram, caladinhos, ninguém falou uma palavra sobre o Tarcísio. Eles estavam, o foco deles no dia era falar sobre as redes sociais da Bia Kicis, as redes sociais da Bia Kicis foram deletadas porque ela não para de disseminar fake news contra a democracia. Então ela perdeu as redes sociais, aí eles estavam focando mais nisso e tentaram não criticar o Tarcísio. Porém, nos bastidores, a coisa estava pegando fogo em Brasília. Por quê? Porque esperavam que o governo Tarcísio
fosse, não um puxadinho, muita gente falava, o governo Tarcísio vai ser um puxadinho do bolsonarismo. Não, esperava que fosse a casa do bolsonarismo mesmo. O São Paulo é menor que o Brasil, obviamente, mas São Paulo tem verba e tem estrutura de muito país de primeiro mundo. Verba mesmo, eu tô falando verba pública, para gasto público, para cargo, para indicar, até mais que muito país de primeiro mundo. E aí, o que acontece? Eles já estavam pensando, a gente vai encher de bolsonarista aqui, tanto da ala militar, como da ala evangélica, como da ala lulavista, gente que é do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro vai ser praticamente o governador, é isso que estavam pensando. O Eduardo Bolsonaro vai ser o verdadeiro governador de São Paulo, mas a caneta está com o Tarcísio. O Bolsonaro dá as ordens, o Eduardo Bolsonaro manda o recado e o Tarcísio faz. O que acontece? O Tarcísio não está fazendo nada. E aí, na família Bolsonaro, eles já sentiram, peraí, realmente essa traição está se consumando. Como é bom, olha. E vai ser melhor ainda ver o Bolsonaro se ferrando que vem na Papuda ou em Bangu. Então é que vai ser bom demais. Peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos lutando contra essa corja toda aí. Falou.